Podemos? Paz, amados, tudo bem com vocês? Estou muito feliz de estar com vocês pela última vez aqui, mas Jesus vai nos colocar... Última aula, isso, não última vez, última aula, obrigado. Estou feliz porque... Estou triste porque eu vou deixar vocês, mas eu estou feliz porque é bom você começar um trabalho e terminar o trabalho. Há muitos trabalhos começados e não terminados. Então, é muito bom que a gente está terminando. Então, esse é o lado da minha felicidade. Da minha tristeza é porque a gente não vai estar aqui na próxima quinta-feira, mas estaremos em outros lugares. Amém? Queria aproveitar essa oportunidade, eu queria orar com vocês, para agradecer a Deus, amém? Por essa oportunidade rica e incrível que Deus preparou. Deus amado, Deus do céu, nós queremos te agradecer por esta oportunidade. Deus, nós te louvamos porque o Senhor preparou esses dias, estas horas, para que nós pudéssemos, Senhor, meditar na sua palavra e nas coisas da fé que o Senhor entregou para nós. Deus, nós temos aprendido muitas coisas, mas nós temos muito que aprender. Então, Senhor, nós queremos invocar o seu Espírito para que o Senhor continue conosco nesta aula e que o Senhor continue abençoando os seus filhos que vão continuar daqui em diante pensando nas coisas da fé, a partir dessa reflexão musical, dessa teologia musical. Senhor, eu te agradeço pela vida dos nossos irmãos, pela vida do professor Davi, pela sua família. Senhor, fica conosco, cuida de nós, dá-nos entendimento e nos ensina sobre as coisas da música e da teologia, não apenas hoje, mas daqui para frente também, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Amados, quero iniciar essa discussão aqui, tão boa. Não vou fazer hoje nenhuma revisão assim, porque eu queria aproveitar mesmo o tempo com vocês aqui, porque nós temos muitas coisas ainda para conversar. E eu quero aproveitar bem o tempo. Já falei tudo isso aqui. Esses slides aqui, eu vou deixar com o professor Davi, tá bom? Provavelmente isso aqui vai chegar até vocês também e a gente vai ter material aí para discutir. E aí, gente, chegando a essa parte final aqui, eu quero abordar umas questões aqui desse nome harmonia. Mas assim como eu comecei com um verso, que eu espero que vocês já tenham colocado no coração, que é a primeira carta de Coríntios 14:10, aquele versículo incrível. Há, por exemplo, tanta espécie de voz no mundo, nenhuma delas é sem significação. Eu pensei propositalmente, assim, eu comecei com um versículo importante, eu vou deixar esse daqui também, que eu considero muito importante para a gente que trabalha com música e arte. E é esse versículo aqui que, a princípio, assim, só de você olhar, ele parece que não está conectado com música, assim. Não parece que ele está conectado diretamente. Que é a primeira carta que Paulo escreveu para Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Apropriadamente, essa é chamada de uma carta pastoral. E eu gosto muito que está justamente numa carta pastoral, que Paulo está pegando uma pessoa e pastoreando mais de perto, cuidando dele. Ele não escreveu para uma igreja toda, escreveu para a igreja também, mas ele endereçou para uma pessoa. Então é Paulo conversando com uma pessoa assim, mais de perto e tal. E quando chega no capítulo 4, olha o que ele diz. Na época não tinha capítulo, era uma carta, corrida, assim. Nós que colocamos esses capítulos. Aí no capítulo 4, apropriadamente, eu acho muito bonito o que ele diz. Olha só, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão da fé
alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Eu gosto muito e o olhar que eu quero compartilhar com vocês aqui, eu aprendi do pastor Gesiel Gomes. Alguém já ouviu falar do Gesiel Gomes? Eu estava ouvindo o Gesiel Gomes pregar há muitos anos, gente, muitos anos. E eu fiquei bastante impressionado porque ele trabalha muito naquela pregação com este versículo. E foi muito bom porque ele emprestou um olhar para a música com este versículo faz muito tempo. E desde que eu ouvi aquela exposição dele, eu guardei para mim como um versículo, igual aquele outro lá, como um versículo chave para eu ouvir música. E eu tenho tentado ouvir música com este versículo aqui no coração desde então. Então diz assim, ó, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, aí eu coloquei em vermelho para vocês, dando ouvidos a espíritos enganadores. Ele diz, dando ouvidos, e hoje, depois que eu ouvi aquela pregação e fui estudar música mais e tal, hoje para mim é muito claro que ele está falando também a respeito da nossa preocupação com música. Porque ele fala, dando ouvidos. A música, o sentido da música não é o tato. O sentido da música não é a visão. O sentido da música é a audição. A música é ouvido. E ele diz, dando ouvidos a espíritos enganadores. E eu me lembro que naquela ocasião, o Gesiel Gomes, naquela pregação, ele ficou insistindo lá, ele repetiu, várias vezes ele falou, vocês estão ouvindo? Que Paulo falou assim, ó, é dando ouvidos, ouvidos, ouvidos. Então ele insistiu que muitas pessoas apostatariam da fé, ou o texto diz alguns, porque dariam ouvidos, ou seja, as pessoas emprestariam o ouvido para espíritos enganadores. E Paulo está dizendo que por emprestar o ouvido para espíritos enganadores, as pessoas cairiam da fé. Olha, num trabalho que nem esse aqui que a gente está fazendo sobre música e teologia, gente, a gente podia sentar, fazer uma pausa aqui e só sentar com um por um aqui a respeito da seguinte pergunta, se eu lhes fizesse. Eu não estou fazendo para vocês a pergunta. Mas se eu lhes fizesse, vocês conhecem alguém que se envolveu em algum aspecto assim da música e caiu da fé? Eu acho que aqui ninguém nunca diria. Acho que vocês não conhecem ninguém que se desviou por algum aspecto sonoro. Gente, eu estou sendo irônico, vocês conhecem. Quem conhece alguém que se perdeu e dá para ver que muita coisa começou com música? Quem conhece? Vocês conhecem? Eu conheço um monte, gente. Um monte. Que começou com o quê? Começou com música. Então eu queria que vocês ficassem com esse versículo aí, guardassem. Eu vou ficar contente se vocês memorizarem esse versículo, principalmente guardando aquele trecho. Dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Eu sei que muito possivelmente alguém pode falar, mas ele está falando assim, tá dando ouvido de alguém que está pregando uma doutrina falsa. Mas eu queria contra-argumentar, falando para vocês que os músicos pregam. Mais ou menos. Que é o seguinte, ó. Na igreja, eu já vi gente que era da igreja e começou a ouvir cantores pretensamente cristãos e perderam a fé. Eu não estou nem falando de pagão, porque é fácil a gente vir aqui e falar de compositores pagãos. Eu estou falando porque é o seguinte, a música é uma selva. Música não é só uma coisinha gostosa que você coloca para escutar e põe o fone. Música é uma selva complexa, cheia de monstros. E tem muitos salvadores lá no meio também, gente boa que fala, sai daqui, se protege. Mas muitas vezes as pessoas começam com uma descrença velada que está na alma de muitos compositores cristãos, a gente não percebe.
Se a gente parar aqui para pensar, o tanto de compositores cristãos que são descrentes, a gente vai ficar até um pouco mais preocupado, um pouquinho mais triste. Eu falei na primeira aula que eu vinha trazer aqui para vocês uma tristeza não emocional, aquela tristeza filosófica, aquela tristezinha assim, ó. Porque das pessoas envolvidas com música, muitas pessoas que estão envolvidas com música e são cristãs, que frequentam cultos e tal, elas já se desviaram faz tempo. E elas contaminam irmãos na igreja, elas contaminam adolescentes. Por quê? Elas tocam, elas cantam na igreja, mas quando você vai conversar um pouco mais de perto com elas, fala, não tem nada a ver, mano, isso aí não tem nada a ver. Isso aí não tem nada a ver. Isso aí é esse pastor que está falando, mas isso aí não tem nada a ver, não. Isso aí não tem nada a ver, não. Então começa uma descrença sutil. O que acontece? Muitos desses irmãos, vou usar a palavra que a gente usa em música. A pessoa está com uma visão secularizada da fé cristã. Secularizada no sentido filosófico, teológico mesmo. Ele tem uma. O que é uma visão secularizada? É aquela visão assim, ó. Não tem sobrenatural. Não, mano, isso aí, mano, não tem nada a ver, mano. Isso aí não foi Jesus que falou com ele. Isso aí, tipo, ele se emocionou com a música, não foi poder de Deus. Aí essas pessoas, eles atrapalham quando você quer fazer um trabalho com músicos na igreja e quer fazer um trabalho de oração, sério, focado, para cuidar da vida espiritual dos músicos, eles falam, nada a ver, mano, isso aí é só música. Os irmãos choraram lá porque foi música. Eles não acreditam que há um sobrenatural por ali. Então eles têm uma visão, eu não gosto dessa palavra, mas uma visão fria, não é essa palavra, não é porque não... Superficial do poder da música, do poder do evangelho, eles não acreditam mais. Eles são irmãos que frequentam a igreja, mas eles não acreditam mais. Vocês não estão lembrados daquele cantor, como era o nome daquele cantor conhecido da música brasileira, que se envolveu com pessoas que frequentam cultos afros e participou de culto com eles? Kleber Lucas. Ele é um irmão que frequenta a igreja, ele transita entre nós e tal, mas aos poucos ele fala, não tem nada a ver, isso aí tipo não tem nada a ver, isso aí não tem nada a ver, como assim, isso aí não tem nada a ver. Então, e aí influencia mais rapidamente. Então, mas por que eu falei mais ou menos? Porque, afora esses que estão entre nós, há o perigo do contato com aqueles que não são de entre nós. E aqui é uma grande polêmica, gente, porque a gente não... Hoje a gente teria que fazer um dia só para conversar isso aqui. Porque é o seguinte, ó, qual que é a discussão? Faz parte dessa nossa problemática aqui, ó. Qual que é a discussão? Qual deve ser a nossa relação, nós como cristãos que mexem com música, qual deve ser a nossa relação com a música secular? Essa que é a questão. Por quê? Tem duas opiniões hoje em dia na igreja. É assim, ó. Uma é, nada é pecado, e a outra, tudo é pecado. Entende? Qual que é a saída? Quando eu vejo um crente falando, isso tudo é pecado, Tom Jobim é tudo do diabo, isso é tudo Satanás, eu fico preocupado. Porque a voz de evangelização dele já está fraca, porque ele não vai conseguir dialogar com adolescente nenhum, com jovem nenhum, com geração nenhuma dos anos 70 e 80. Que foi educado intelectualmente com esse repertório. Ele não vai conseguir conversar com alguém que escutou seriamente, assim, ó, que escutou Raul Seixas, que escutou seriamente. Ele não vai conseguir conversar, porque ele já partiu falando, tudo é do diabo, sai daqui, é do diabo, é Satanás. Esse é um lado. Então, uma parte da igreja, até hoje, argumenta assim, ó, tudo que é música secular é do diabo. Pronto. Bom, eu responderia sem querer ganhar nenhum discípulo, porque nesse ponto eu sou categórico. Eu acho que não vale a pena você insistir para tentar ganhar discípulo para essa questão, porque eu já vi gente que era instruído, e aí começou de pouquinho em pouquinho, depois a gente falou, não tem problema, beleza, e aquela pessoa se perdeu. E eu não quero ser responsável pela alma de ninguém. Então tem um lado dos irmãos que satanizam tudo. Tudo que não é cristão é do diabo. Esse é um lado. E aí tem outros irmãos que também circulam entre nós, que falam assim, não tem nada do diabo. Nada tem problema. Eu acho que esses dois extremos são perigosos.
E eu estou falando de mim como músico e estou falando de mim como pastor. Porque como pastor eu não tenho só uma preocupação estética de tocar, eu tenho uma preocupação com o sujeito que eu estou orientando. Então, não adianta eu só falar assim para o cara, não, isso aí não é pecado. Mas eu vou conseguir acompanhar aquela pessoa para ela não se perder? Então essa aqui é uma questão importantíssima. Porque os irmãos que satanizam tudo não estão prontos para encarar questões profissionais envolvendo a música. Por falta de uma discussão, talvez, que nessa daqui. Porque, por exemplo, se a pessoa acha que é pecado a profissionalização, e eu não estou dizendo todas as profissionalizações. Eu estou dizendo abertamente assim, a profissionalização. Eu não estou discutindo este caso ou aquele outro caso. Mas a pessoa que acha errada a profissionalização não pode contratar ninguém para tocar no seu casamento. Porque quem toca são músicos profissionais que tocam nos casamentos. Na cultura judaica tem um problema assim, ó. Na cultura judaica você não somente não pode pecar, mas você não pode se aproveitar de alguém que está pecando em seu lugar. Esse é um discernimento que já vem do Talmud. Por exemplo, perguntei um dia para um senhor, um professor universitário, que veio na minha casa aqui, que disse que queria me convencer para guardar o sábado e tal. Foi uma conversa longa com ele. Aí lá pelas tantas eu perguntei para ele, falei, o senhor está vindo de onde hoje? Eu estou vindo do Jardim Paulista. Falei, o senhor pecou. Por quê? Falei, o senhor acendeu fogo hoje. Ele, não, que fogo que eu acendi? Que fogo que eu acendi? Que fogo que eu acendi? Ele assim, empoderou a voz. Ele falou, que fogo que eu acendi? Fala que fogo. Eu falei, o senhor não colocou a mão lá para acender o fogo. O senhor se aproveitou de um homem que pecou acendendo o fogo. Que homem? Eu falei, o senhor não veio de ônibus, não? Ou o senhor acha que motor de carro não é a combustão? Motor de carro é acender fogo. O senhor se aproveitou do pecado de um homem que quebrou o sábado acendendo fogo. Então, a discussão é muito vasta. Eu conheço gente que era assim, cristão sério, e do nada ele, se perdeu completamente. E eu conheço gente que atua profissionalmente há muitos anos e tem um comportamento, um testemunho que é muito além dos irmãos mais rigorosos que satanizam tudo. Então, com arte, principalmente música, nós temos esse perigo de satanizar ou de liberar tudo. Minha preocupação é sempre assim, pastoral. Eu quero saber caso a caso. Porque senão pode dar problema. E dá problema. Por exemplo. Ainda que neste caso ainda particular, eu ainda vejo uma outra questão, que é quando a pessoa tem um problema, na filosofia diz idiosincrático, que é um problema oculto seu, que ela aproveita uma oportunidade para mostrar aquele problema que ela tem, fazendo acusações e atirando para tudo que é lado. Mas que essas andanças atrapalharam. É isso aí. Não é a música, exatamente. Aconteceu comigo. Quantas vezes eu toquei em casamento? Podia. As pessoas me davam a listinha de repertório assim para o casamento, e eu ria por dentro. Eu falava, mas eu não era endemoniado? Por que vai tocar isso aqui no casamento? Eu não sou endemoniado porque eu fui tocar naquele casamento que não era de cristão? Então, ter esses problemas todos. Você falou muito bem, eu tenho me sentido assim já há muito tempo. Eu comecei a olhar por esse olhar e eu falei, a culpa é nossa. Porque quando que a gente senta para ter uma conversa assim? A gente é assim, a gente é muito rigoroso com as coisas, a gente é muito assim, a gente quando a gente vai conversar, a gente já sai atirando. A gente não tem a disponibilidade de sentar e conversar. Vamos conversar aqui. Por exemplo, a marcha nupcial, famosa marcha nupcial, ela é de autoria de um protestante. O Felix Mendelssohn Barthold, eu até trouxe aqui hoje para falar um pouquinho dele.
O Felix Mendelssohn é protestante, é um alemão do século XIX, ele é protestante. Ele é luterano. Tá, mas tem gente, tem noivas que não querem a marcha do Mendelssohn. Querem a marcha do Wagner. Que é a marcha nupcial do Richard Wagner. É incrível, é linda também. É uma ou outra noiva que quer. Sim, mas o Richard Wagner é o... Gente, ele era literalmente um encapetado. Ele escreveu documentos, tem artigos dele que está aí até hoje, ele escreveu documentos atacando os judeus. Não existia nazismo na época dele, mas os nazistas se apropriaram da obra dele porque ele fundamentou muita coisa do nazismo. Ele acreditava piamente, assim, ó, piamente. E ele não era cristão. E muitos cristãos, muitas meninas se casam ao som da marcha nupcial. Então, o Lutero também. Tem muita gente que comenta isso aí. E aí, do outro lado também tem a questão, por exemplo, que acho que a gente comentou aqui na outra aula, a respeito do Lutero, que o Lutero tocava em taberna. Então, mas se você olhar a taberna, se você não contextualizar, você vai falar para os irmãos, vão tocar no bar. Não é bem assim, não. Se você olhar a taberna na época dele, é uma coisa diferente. Não é ambiente de igreja. Essa é a questão, não tem por que esconder, não é ambiente de igreja, ele foi tocar num bar. Mas é que hoje a conotação bar, aqui, para nós, no Brasil, é totalmente diferente. Então, tem irmão que ouve essa frase, ele fala, então eu vou tocar num bar. Não é tão simples assim. Por que a gente comete erros com coisas de música na igreja? Porque a gente é radical. A gente não para olhar todos os lados e falar, tio, como que é essa situação aqui mesmo? O que está acontecendo aqui? E por todo mundo. Então, mas você sabe que os irmãos do começo da igreja evangélica no Brasil, os irmãos sabiam. Tem um livro que eu quero recomendar. É um livro de confiança, uma pessoa séria e tal, que se chama Música Sacra, mas nem tanto. É um livro muito interessante. Na verdade, uma dissertação de mestrado de um irmão, um mestrado de teologia. Ele foi pesquisar os hinos, então ele pegou o cantor cristão, que a gente utiliza, os batistas, presbiterianos, assembleianos, a harpa cristã. Ele pegou esses cantores e analisou boa parte desses cantores desde a época do Lutero. Então lá tem um capítulo que ele pega o inário do Lutero e ele avalia teologicamente as letras. Ele avalia teologicamente a música, assim, da partitura mesmo. Lá o livro tem partituras e tal. Ele avalia, então, por exemplo, lá tem fragmento que ele fala, olha essa nota aqui, ó. Essa nota aqui, nesta palavra, quando ele fala desceu, quando a pessoa fala desceu, olha aqui na partitura o que ele fez. Só que esse pedacinho aqui, sem a letra, isso aqui é de uma música assim, que era tocada na época dele, que não era música cristã. Então, por quê? No livro que ele observa bem lá, boa parte dos hinos que tem no cantor cristão, na harpa cristã, não tem origem na igreja. Tem origem na música popular, que é a questão que o Levi está levantando aí. Uhum. 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 Então. Uhum. 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 Mesmo que eles não estiverem dentro do culto, eles continuam cristãos. Porque qual que é o nosso objetivo? Sempre foi. O nosso objetivo é que as pessoas continuem cristãs fora da igreja. Eu até preguei um dia, eu preguei um sermão, coloquei o nome do sermão assim, ó, quando o culto acaba. O nome do meu sermão foi Quando o Culto Acaba. E lá naquele sermão eu preguei falando, irmãos, hoje eu só vim falar de como nós somos quando o culto acaba. Por quê? Quando o culto começa, a gente fala, glória a Deus, a gente chora com o hino. Beleza. Mas por que quando o culto acaba não tem culto?
O culto, se você pegar todos os reformadores, eu não encontrei nenhum que discordasse. Todos eles falam, fora da igreja, o culto tem que continuar. Perguntaram para o Lutero, um irmão aceitou a Cristo recentemente, aí perguntou para o Lutero, Lutero, como que eu faço para ser um cristão melhor? Eu acabei de aceitar a Cristo e eu queria ser um cristão melhor. Se fôssemos nós, a gente ia falar, guarda essa listinha aqui, Para com isso que isso é pecado, para com isso, isso não, 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 isso não. Amém? Ao Lutero. Lutero, como que eu faço para ser um cristão melhor? O Lutero falou. O que você faz? Qual é a sua profissão? Perguntou da profissão. Qual é a sua profissão? Ele falou, eu sou o sapateiro. Sapateiro? É simples, Faça o melhor sapato que você puder, ele respondeu, e venda pelo menor preço que você conseguir. A resposta dele é totalmente impensável para nós. Então o Lutero, ele sempre teve esse, e os outros reformadores, exceto o Calvino. O Calvino é um pouco mais, Calvino é radical, assim, ele é um pouco mais, radical é pesado, ele é mais enfático, ele negocia menos. Mas o Lutero não, o Lutero negocia bem com as coisas, assim. Ele não abre mão do evangelho. Mas ele enxerga que é possível o cristão, com a sua atividade, ser uma influência positiva na sociedade. Eu já ouvi muitas vezes assim, gente, muita vez eu ouvi. Eu ouvi de irmãos sérios, pessoas no ambiente de fora da igreja dizendo assim, olha, essa pessoa aí, quando essa pessoa aí toca, eu não sei o que tem. Não sei o que tem quando essa pessoa aí toca. E essa pessoa não estava tocando hino necessariamente. Porque a espiritualidade não está na letra necessariamente. Está na sua vida, está até no modo como você toca. Até o modo como você toca pode influenciar positivamente as pessoas. Então eu acho que esse é um assunto. A gente podia um dia fazer um seminário para discutir esse assunto, porque tem muita coisa interessante para discutir. Nós trabalhamos sobre o espiritual aqui, estamos terminando o nosso aqui também, e uma das primeiras coisas que fez aqui, depois fez lá com o pessoal. O que é espiritualidade? O que é teologia espiritualidade? No meio das discussões, ele fez uma colocação interessante que viver uma vida de espiritualidade. Espiritualidade é estilo de vida. A espiritualidade não é algo que está encaixotada dentro de quatro paredes. É a vida. É você viver a vida para a glória de Deus. Exatamente. Quer comais, quer bebais, ou façais alguma outra coisa, façais para a glória de Deus. Tudo pode ser feito para a glória de Deus. E tudo pode ser para eles que, antes de Deus rejeitar o sacrifício de Caim, Deus rejeitou a Caim. Exatamente. E antes de Deus aceitar o sacrifício de Abel, primeiramente ele aceitou Abel. É a vida da pessoa. Aí, muito boa essa deixa que você falou aí, porque é o seguinte, é que, deixa eu ver se eu trouxe, que é muita coisa, que eu quero deixar vocês meio doidinhos, entendeu? Quer ver, Lógico, começa primeiro com a pessoa. Esse daqui, é um teólogo que eu gosto de ler, chama Paul Tillich. Mas esse aqui é aquele que eu coloco uma vírgula assim, entendeu? É um teólogo que eu respeito, mas é aquele cara que eu coloco uma vírgula assim. Uma vírgula não muito grande, mas uma vírgula bem feita, assim, bem feita. Tá, mas por que eu estou falando dele? Porque ele tem uma posição que eu concordo bastante. Olha o nome do livro dele, Teologia da Cultura. É esse o assunto aqui do curso. Que o nome é Teologia da Cultura. Na verdade, Teologia da Cultura, depois desse livrinho aqui, virou uma área da teologia, que hoje tem muitos estudos, tem gente que faz até mestrado de teologia nessas áreas aqui de Teologia da Cultura. Aí tem gente que usa as ferramentas da Teologia da Cultura, que ele propôs aqui, para discutir irmãos que são da dança, irmãos que são do teatro,
Porque boa parte dos melhores professores de teatro não são necessariamente da igreja. Se você quiser se qualificar, você vai ter que estudar com professores que não são cristãos. Mas a questão da teologia da cultura que ele fala, ele diz o seguinte, ó, nós somos apressados para acusar os músicos, os artistas da igreja, só que na escola, quando a gente estava na primeira série, é muito provável que professores que deram aula para nós ou eram ateus ou não eram cristãos. Tem professores ótimos que a gente teve que eram espíritas, budistas. Então, o Paul Tillich, ele leva as questões mais ou menos por aqui. Ele tem uma expressão, que ele apresentou isso aqui, e hoje é muito discutida no mundo inteiro, ele tem uma frasezinha. Como ele escreveu muito, ele era alemão, mas ele publicou muita coisa em inglês, pegou o modo como ele falou lá em inglês. Em inglês ele falou ultimate concern, que em português não dá muito para traduzir, mas ficou mais ou menos assim, ó, em português. Realidade última. Eu vi várias traduções, mas a tradução que falou realidade última, para mim, me chamou mais atenção. Eu acho que é mais ou menos isso que ele quis dizer lá em inglês. O Paul Tillich, ele com realidade última, ele diz o seguinte, ó. Por que é teologia da cultura? Ele fala. Por que eu chamo de teologia da cultura? Porque eu percebi que a teologia está divididinha, espalhada por toda a cultura. Não só é que nosso foco aqui é música. Música. Mas o que a gente discutiu é que você pode discutir para teatro, dança, cinema, se você quiser, literatura. O Paul Tillich, então, ele defende, por isso que é o autor aí, o pai dessa teologia da cultura, ele fala o seguinte, ó, que na cultura, qualquer coisa, teatro, dança, música, qualquer coisa, na cultura tem uma teologia. Ele diz, toda cultura, toda cultura, no final de tudo, aponta para algo teológico. Então ele diz o seguinte, ó, essa teoria dele diz o seguinte, vamos pegar qualquer música. Ele diz, me fala uma peça de teatro. Fala uma peça de teatro. Vamos sentar aqui e vamos conversar sobre essa peça de teatro. Mesmo que ela seja aparentemente, ou de cara assim, ó, ela está discutindo uma questão que não é espiritual abertamente, mas se a gente sentar e for cavucando aquele autor que fez aquela peça, cavucando os motivos dele, por que ele escreveu aquele personagem, por que ele criou, quase sempre o motivo que fez dar origem a tudo é um motivo teológico. O motivo é sempre, ele defende, o motivo é sempre teológico, em tudo, tudo. Então, por exemplo, ó, se você pegar, eu estou lembrando aqui do Baden-Powell, o compositor, para a gente não sair muito daqui, da música. O Baden-Powell ele tem uma série de sambas que se chama Samba de Ossanha. Isso aí é candomblé. Candomblé. Aquela teologia que está subjacente ali é uma teologia afro. A gente que é cristão, se quiser ser cristão, não vai poder aceitar aquilo lá. Agora o Paul Tillich, ele está dizendo o seguinte, ó, não é você aceitar o que está lá, é você aproveitar aquilo ali para você discutir com quem aceita aquela teologia. Vamos conversar? Porque aquela música não é só falar assim, joga fora. Não, aquela música é um sermão, é uma teologia. E a gente pode conversar com aquela teologia daquela música para a gente chegar e apresentar a nossa teologia cristã. Se a gente só chegar e falar assim, é do Satanás, é do diabo, você não vai ter oportunidade nem de trocar experiência teológica com aquela pessoa. Ele diz isso aí, ele fala que... Porque ele diz que tudo... Exato. Você não pode propor... a minha teologia é assim. Claro que Paulo fazia. Paulo cita todos os filósofos da antiguidade, ele conhece os caras. Ele cita e fala, até os vossos... Quando ele foi debater no Areópago, ele foi debater com os filósofos epicureus e estoicos. Aí quando os caras falaram, você é um paroleiro, você está falando o quê? O que é isso aí? Você está falando de dois deuses aí. Você falou, um chama Jesus e o outro chama o quê? Ressurreição. Porque para eles a ressurreição não era um fato que aconteceu. Para eles a ressurreição era um Deus. Aí Paulo falou, não, minha doutrina não é tão estranha assim não. Até os vossos próprios poetas têm dito, ó, poetas. Então, ó, Paul Tillich,
Até os vossos... O Paulo argumentou com aqueles homens, falando, eu vou conversar com vocês sobre o que os poetas de vocês escreveram. Porque a gente tem uma visão tão ingênua da poesia que a gente parece que a gente, como a gente não valoriza, crente não valoriza a arte, entendeu? Como a gente não valoriza, a gente fica sempre pensando infantilmente, assim. Parece que os irmãos ficam adultos, mas poesia é coisa de criancinha. Poesia, batatinha, quando nasce, a gente pensa que poesia é só isso aí. Não, poesia não é isso aí, não. A filosofia mais aprofundada está na poesia. Os poetas que mais... Os filósofos e os teólogos que muito discutiram coisas complexas são os poetas. Quer ver, ó, Augusto dos Anjos. Daqueles livrinhos lá de escola que a gente não quer ler. Lá daqueles livrinhos lá, tem um livrinho assim, ó. Tem um poeta lá, Augusto dos Anjos. Ele fala mais ou menos assim, essa eu não memorizei, eu só guardei o conteúdo da poesia. Lá ele fala assim, ó. Foi triste perceber que aqui por baixo do meu pé tem um coveiro magistral. Tem um coveiro, tem a formiga. Tem a formiga. E esta formiga aí, quando eu morro, não sei o que tem em mim que se desliga, ele diz. Não sei o que tem em mim que se desliga, que quando eu morro, que desliga, algo começa a escapar de mim e começa a falar para aquele coveiro, pode vir me devorar, porque eu já era. Pode vir me devorar. Aí ele diz, então quando eu olho esse coveiro, eu fico pensando, o que vai ser quando esse coveiro chegar? O que tem do lado de lá? Ó, era só uma poesia, já não é mais, o cara já está falando da vida futura. Aí tem o outro lá, Memórias Póstumas de Brás Cubas. O professor fala, lê isso aí, o pessoal fala, para, mano, sai fora, mano. Gente, se tem pessoa que era para ler esse livro quando o professor fala na escola, é crente. Porque o livro é uma peça espírita. Porque, ó, Memórias Póstumas de Brás Cubas é um homem que decide contar o que aconteceu naquela morte dele. Mas ele já está morto? Então ele já está morto. Porque é Memórias Póstumas de Brás Cubas. O Brás Cubas já está morto. E o Brás Cubas, ele decide contar. Ele fala, eu vou contar para vocês por que eu feneci, por que eu pereci. Foi por causa de um emplastro. A pessoa, um emplastro? É um emplastro, tipo esse de plastro, sabiá, que cola para tirar dor. Foi por causa desse emplastro que eu fui atrás da busca de entender como que funciona o emplastro. Eu acabei ficando muito esgotado e acabei morrendo. Mas ele acredita, esse livro diz sobre o contato entre vivos e mortos, isso é crença espírita. O espiritismo que acredita que um morto possa voltar e contar e entrar em contato com os vivos. Isso é espiritismo. O livro Memórias Póstumas de Brás Cubas é uma peça de conteúdo espírita. Aí o Paul Tillich que está falando, tudo que vocês imaginarem, gente, é teologia. No final de tudo é teologia. Então, essa discussão de a gente não entender os artistas, assim, os músicos, o pessoal que dança e tal, é isso mesmo. Colocou roupa para dançar, já era. Já era. Uhum. 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 A música teológica hoje tem muita gente que está aproveitando a música teológica para subir integral que não consegue, entendeu? E ele sai na teologia facilmente, mas ele faz o seu sucesso lá, consegue subir o seu integral e o seu integral acha o seu integral na teologia, né? Na música? Na música, e depois já alça voos em outros lugares. E tem outra iniciação da igreja e se desmuda também, por isso que você falou aí agora de a música popular, fora, vai gerar uma repercussão maior. Uhum. Tem música que acontece isso, que a gente está sai da igreja e faz sucesso na música e tem muitos que continuam, tem outros também que estão. Rapaz, tu levantou muito problema, muito interessante isso aí que você falou. Bom, eu vou comentar porque é muita coisa que você levantou. São tudo interessante, a gente podia ficar aqui horas conversando.
Mas essa coisa da fragmentação que você falou, é por aí. Porque lá na antiguidade não tinha essa coisa assim, ó, a música era... Não, a música era espiritual já. Eles já enxergavam a música espiritual. Já era assim. Aí o que acontece? Os homens fora da igreja também perceberam que dava para aproveitar o valor da música, o poder de motivação da música, e começaram a fazer música e começaram a levar os músicos da igreja para lá também, porque eles conhecem, eles são do meio, eles entendem bastante, começaram meio que também para usar a gente. Esse é um ponto que você levantou que eu concordo bastante assim. Só que você levantou outro problema, que é de irmãos que saem da igreja. Quem assistiu Ray Charles, o filme? Vocês têm que assistir. Quem é de música, assiste esse filme. Ray Charles. O Ray Charles é o caso. Aliás, só para falar do Ray Charles, mas quem você quiser aí. Vamos falar. Michael Jackson, de gente dos últimos 40 anos, é tudo de gente de igreja. É tudo batista. Tem um que é assembleiano, tem um que é congregacional, tem um que é testemunho de Jeová, tem um que é adventista, mas é gente de igreja. E aí... Quem? Mariah Carey, lógico que é. Não é? Agora, um que se converteu recentemente, mas não sei se antes ele era, Justin Bieber, por exemplo. Então, assim, e sabe qual que é um dos casos do porquê que a pessoa sai? Por causa desse olhar que ela falou aí, ó. Esse é um problema. Gente, ó, eu, pela misericórdia de Cristo, e felizmente e infelizmente, porque é muito pesado, eu tive a oportunidade, por quase toda a minha vida, de estar dos dois lados, que é de estar no pastorado e estar no ambiente da música. Então, eu penso que Deus também me preparou, porque eu tive que escutar muitos músicos. Eu tive que escutar muitos. Então, muitas dessas dores aí dos artistas do lado de lá, eu escutei. Eu fui escutar como pastor, mas como eu sempre fui da música, eu falei, poxa vida, isso aí realmente está sofrendo com esse peso que dá a acusação dos irmãos. Uhum. Então, mas... É teologia pura. Uhum. Exatamente. Esse aí tem sido o meu desafio. Na minha família, esse é um desafio constante. Porque não dá para satanizar tudo e, ao mesmo tempo, você não pode descuidar do discipulado daquele menino, daquela menina. Entendeu? Boa, muito bem. Exatamente. Nós deixamos os diabos se apropriar daquilo que era nosso. Então, o diabo demonizou, então já não serve mais. Só para fechar essa discussão, o que eu falei do livro lá, Música Sacra, mas nem tanto, ele é interessante porque ele coloca lá, ele faz discussões de alguns hinos da harpa cristã, de origem assembleiana, portanto. Então ele comenta lá que os irmãos que fundaram a igreja Assembleia no Brasil, eles pegaram música popular e colocaram letras e os hinos estão na harpa hoje. Dessa nossa harpa. Isso. Esses irmãos, eles eram conservadores assim. Mas ao mesmo tempo, sim, porque alguns são de origem batista, presbiteriana e batista, congregacional. Então assim, ó, mas ao mesmo tempo é incrível porque quando você olha para trás eles tiveram esse cuidado de falar, peraí, mas essa melodia aqui, eu vou colocar uma letra. Eles tinham, a opinião deles era assim, hoje o pessoal que faz mestrado nessas discussões fala, eles tinham uma visão de santificar a cultura. Quer dizer, essa melodia é bonita, por que eu não posso colocar uma letra decente nela? Então os irmãos aproveitaram. Só que acontece, ó, a música é uma coisa de doido, porque é o seguinte, ó, com a música,
assim que o tempo passa um pouco, boa parte das acusações contra aquela música caem por terra. Vou falar de novo. Alguns não pegaram. Ó, com música é assim, ó. Eu repetir porque eu acho que é muito importante. Se vocês entenderem, vocês vão ganhar muita coisa. A música, ela padece não é de um problema, ela padece de uma dificuldade que é assim. Conforme o tempo passa, a maioria acha que em torno de 10 a 15 anos, se você conseguir sair daqui e chegar aqui 15 anos depois, você ficaria surpreso como essa geração, 15 anos depois, aceitou essa música. O exemplo que eu gosto sempre de ilustrar, quando eu vou falar desse assunto aqui, é o seguinte, ó. É a valsa. A valsa. Pô, gente, as meninas fazem 15 anos, os pais ensaiam para dançar com a menina. Meu pai vai dançar a valsa comigo. Algum tio, sei lá, alguém vai dançar uma valsa. Não é assim? Não é assim? Então, mas no século XIX, quando alguém falava que uma menina, uma mulher, um rapaz, foi pego dançando valsa, era a desgraça da família. Porque a valsa era tipo o funk proibidão de hoje. Gente, é verdade. Gente, é verdade. É verdade, ó. Ó. Há um tempo atrás, eu estava lendo sobre a história dos dias comuns na Áustria. Eu achei um livro sobre a Áustria, falava muita coisa do cotidiano da Áustria, assim, ó, como que eram os bares, como que eram as festas, como que eram as plantações, como que era a construção das estradas. É um livro de variedades, assim, e tal. Aí no meio daquele livro, eu não esperava encontrar aquilo, aí no meio daquele livro lá, enorme, um calhamaço, assim, de história da vida contemporânea, da vida cotidiana, aí no meio daquele lá, no meio tinha um tópico falando assim, ó, os salões de valsa na Áustria. Grudei, falei, deixa eu ver como que eram os salões de valsa naquela época. Aí o autor colocou lá, os salões em Viena, eles eram enormes, porque tinham homens endinheirados que já tinham esse negócio de criar casa de espetáculo, já estava começando. Então eles criavam casa de espetáculo porque estava começando a dar dinheiro e status. Então ele abria aqueles salões enormes, e muitas vezes, ó, a maioria das pessoas que iam dançar não pagavam. Por quê? Porque tinha um mecenas, a palavra é mecenas, ó, nosso curso tem que guardar essa palavra, mecenas, que é o cara que banca os músicos. Então os mecenas, eles contratavam as orquestras, para tocar nos salões de valsa. E quando eles iam tocar, gente, aquilo lá era o escândalo das famílias, era a tragédia. Quando um rapaz ia para lá, uma moça ia para lá, era a vergonha. Quando alguém falava que aquele rapaz foi para o salão de valsa, era um escândalo. Valsa não, valsa é demoníaco, isso é uma coisa imoral. Só tem gente que não presta naquele salão. O que você foi fazer lá? A valsa não presta. Hoje? Hoje a valsa, os pais vão dançar a valsa com as meninas. Então, com arte, é esse olhar que você está falando aí, que você insistiu, foi muito bom, que a gente precisa ter. Aí é o seguinte, ó. Nós, os que estamos vivendo agora, a dificuldade é nossa, o problema é nosso. Por quê? Sem querer ser profeta, porque não precisa ser profeta para isso, é só você olhar o passado que você aprende o futuro. É só uma questão de tempo que o funk vai chegar chegando, entendeu? Vai chegar chegando. E vai acontecer, sabe o que poderá acontecer? Tranquilamente. Provavelmente daqui uns 20 anos, uns 25 anos, as pessoas vão falar, esse ritmo é tão lindo. Por quê? Por quê? Porque vai acontecer uma sacralização desse ritmo. Porque vai sair esse conteúdo erótico, sexualizado, vai sair e vai ficar só o ritmo por si. Escrevam. É a transformação da cultura. Escrevam. Hã? Eu espero que os irmãos tirem, entendeu? Porque não dá para aceitar. Então, mas é só uma questão de... Ó, infelizmente, viu? Pode escrever.
Pode escrever. Bom, vamos continuar, senão a gente não termina. Temos algumas coisas para discutir. A música não pode mais ser algo distante, sem responsabilidade. Eu faço questão de falar essa frase aí, ó. Música é ministério. Enfim, isso aqui, ó. Lá, quando os irmãos começam, muitas das discussões que a gente tem hoje da música cristã e da nossa visão sobre música, começa com esses caras aqui, ó. Eu não vou falar muito porque não tem tempo, mas eu queria que vocês guardassem. Camerata Fiorentina. O que é Camerata? Fiorentina é por causa que é uma camerata de Florença, na Itália. Na Itália, ó, na cidade de Florença, surgiu um grupo de intelectuais. Mas, gente, assim, os caras da nata mesmo, assim, que conhece grego a fundo, que conhece latim, que conhece os filósofos, os poetas antigos, os músicos antigos. E esse pessoal aqui tem um conde, um cara muito endinheirado, chama Conde Bardi. O Conde Bardi é um dos principais nomes por trás disso aí. Ele tinha grana, juntou as melhores cabeças que tinham na Europa e eles criaram uma camerata. Camerata é um grupo de discussão. Então eles se reuniam, ficavam dias discutindo, tinha quem bancava, o cara bancava, e eles discutiam tudo isso aí, ó. Eles estavam atrás das origens, as origens. Então eles queriam saber quais são os manuscritos mais antigos do Novo Testamento. Eles discutiam. Então esses caras aqui foram... A Camerata Fiorentina levantou muita coisa que a gente tem hoje. Eles que levantaram os documentos, muitos documentos aristotélicos, platônicos, do Novo Testamento, do Antigo Testamento. Eles levantaram. Então no meio desses caras aí começou a surgir gente que falava, temos que traduzir uma Bíblia. Temos que traduzir Bíblia. E a música? Não. Como que eles pensavam lá na Antiguidade? Como que era a música cristã do século IV? Então esses caras levantaram. A Camerata Fiorentina é fundamental para a gente entender muita coisa que está acontecendo hoje com a música e a teologia aqui na nossa cidade. Então, ó, a Camerata Fiorentina é o tempo em que chama... a Camerata Fiorentina não por acaso, ela é da época, ela cobre lá o período que a gente hoje está chamando de pré-reforma. Então, tem alguns pré-reformadores que entraram em contato com essa gente aí. Tem alguns pré-reformadores que entraram em contato. Bom, esses caras aí, não foram eles que criaram diretamente, mas por causa dele, alguns anos depois, vai surgir isso aqui, ó. Isso aqui na música. Olha a palavra que começa, doutrina. O primeiro versículo a gente leu, apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas. Tá, mas essa daqui não é doutrina de demônios, entendeu? Essa aqui não é. Mas olha a palavra, doutrina. O que é a doutrina dos afetos? Aí nesse livro aí que eu escrevi, eu discuti um pouquinho. O que é a doutrina dos afetos? Os irmãos, as pessoas, começa fora da igreja, eles começam a discutir o seguinte, ó. Como que eu posso fazer para que o som que eu estou fazendo represente uma ação de Deus? Como que eu posso fazer para que o som que eu cantar aqui com a voz represente, por exemplo, a humildade que aparece na palavra de Cristo, que ele pede para nós? Então eles começaram, essa doutrina dos afetos, eles começaram a anotar, gente, está tudo anotadinho, tem livros da época, tudo aqui hoje, em PDF, de graça, para quem quiser. Então, nesses livros você vai ler, lá tem os teóricos falando assim, ó. Quando você quiser representar o céu, faz com que a melodia que você está compondo seja sempre para cima. Então, por exemplo, você não pode... Então, nesses livros, desses materiais dessas pessoas, eles orientavam falando, o compositor não pode falar de céu fazendo uma melodia que desce. Porque é como se o pregador que estivesse falando, se vocês não tomarem cuidado, vão todos para o inferno, viu? Tá com a mão para cima. Então assim, porque agora chegamos num outro assunto que dá para ficar aqui dias, que é a questão de música e oratória. Música e oratória é inseparável. As pessoas que se dedicaram um pouco mais a estudar música melhoram muito sua oratória. Porque os músicos pensaram em muitas coisas que os oradores precisam. Então, você está falando que vai para o inferno. Então, se você quiser, inferno, você tem que colocar, eles diziam, coloca uma melodia para baixo. Não, eu sou compositor. Aí vai compor e faz um hino assim, ó. Nós todos vamos pro céu. E céu lá embaixo. Entendeu?
Não, então eles falavam, não é contradição, porque o som tem que representar o conteúdo teológico que você está falando. Então, se você está falando que Jesus está brilhando, Jesus brilha, não dá para você pegar essa frase e mandar um baixo, profundo, falar, Jesus brilha assim. Não dá para falar. Você tem que colocar na voz de tenor. Jesus brilha assim. Tem que colocar na voz mais aguda, porque essa voz está brilhando mais. Então, essas orientações eles colocaram lá, todinho. De modo que, olha só, eu contei, eu acho que para o Davi uma ocasião, parece que esse negocinho aqui é besta. Mas eu tive uma experiência na universidade. Foi muito boa para mim, mas foi chocante. Eu fui apresentar um trabalho falando disso aqui, ó, de teologia e música. Então eu peguei uma música de um irmão alemão, para terminar, para a gente tomar café, de um compositor alemão, o Johann Sebastian Bach, e a música é para violino. É para violino, tudo violino, não tem nenhuma letra lá, é tudo violino. Mas depois dessa nossa conversa aqui, não é muito difícil de convencer vocês que, mesmo que não tenha letra de teologia lá, se você olhar a partitura e você entender um pouco de música, você vê que ele está falando de trindade, tem três, tem trindade ali. Quando tem muita coisa descendo, aqui ele está querendo representar algum sentimento negativo. Então, a música, como tem essas coisas todas, eu fiz uma análise dessa música lá, era uma aula de filosofia da arte, filosofia da música e tal, eu vou pegar a música do Bach e vou apresentar no seminário. O seminário estava lotado, gente, tinha gente de fora, professores, tinha jornalista, tinha um monte de gente lá, lotado, gente. Aí eu peguei meu trabalho, preparei bastante, estudei pra caramba, tal, preparei meu seminário, coloquei lá os slides, fui apresentar. Quando eu fui apresentar, apresentei tipo uns 5 minutos, mais ou menos, um professor falou, Osni, levantou a mão e falou, pois não, professor? Ele falou, Osni, desculpe interromper, mas esse caminho aí não está bom. Essa sua argumentação, essa sua tese aí não está boa. Eu falei, por que não, professor? Eu não fundamentei, não tem uma bibliografia aí embaixo? Eu fui por aí, entendeu? Não tem uma bibliografia aí embaixo? Aí ele respondeu para mim assim, Osni, essa bibliografia que você apresentou para defender que tem teologia nesta música, eu tenho o dobro para provar que não tem. Eu tenho o dobro de livros para provar que não tem. Então ele tentou me calar na universidade, entendeu? Eu falei, Jesus, e agora o que eu faço? Essa conversa de que as pessoas respeitam a ideia contrária na universidade? Mentira. E eu não vou ficar dando maiores detalhes para não expor ninguém, mas isso aí aconteceu na Unesp. Aí eu falei, professor, deixa eu perguntar para o senhor. Eu não tinha o que fazer, gente. Aí eu acho que Deus me ajudou, eu falei, eu vou por aqui. Eu falei, professor, deixa eu só perguntar para o senhor. Eu falei, professor, o que está acontecendo hoje à tarde aqui? Ele falou, um seminário de filosofia. Um seminário. Eu falei, então, professor, o que significa a palavra seminário? O senhor sabe, né? A palavra seminário significa o quê, professor? Não significa, seminário não é espalhar semente? Não, professor, eu sou uma pessoa com sementes. Eu recolhi sementes, minha bibliografia são sementes. Eu procurei nos livros, achei umas sementes. E eu vim aqui hoje só entregar sementes. Se tiver terra para recebê-la, tudo bem. Eu posso terminar, professor? Com calma, assim, né? Porque eu estava assim, ó. Posso terminar? Ele falou, Osni, pode terminar. Então, mas ele não concordou. Você está entendendo? Aí o pior é que a gente, atualmente, a gente também aceitou esse discurso. A gente não vê teologia numa música popular ali. A gente não vê. Por isso que a gente não consegue conversar com adolescente, não consegue evangelizar ninguém. Não tem nada de contato com as pessoas. Você não consegue ver teologia numa peça de teatro. Por isso que os crentes não vão assistir peça de teatro nenhuma. Tem que ir, crente. Eu fui aqui em Morato, teve uma peça de teatro aqui, eu fui assistir. Me convidaram para assistir, eu fui lá. Quando eu cheguei lá, gente, era espiritismo. Feito com classe, elegância, mas eu como cristão falei, isso é espiritismo. Era uma peça de teatro, eles estavam discutindo teologia, tinha a reencarnação. A menina, uma personagem da peça, ela via uma pessoa que circulava na casa dela, ela tomava susto no primeiro momento. Ai, que medo! Ela tinha um susto, depois ela foi aprendendo a desenvolver o espírito. É doutrina espírita, numa peça de teatro. Então, e aí, vocês estão aí ainda?
É feio o negócio. Cultura, né? Você vê, a gente sempre volta lá atrás, você vê que a influência do pentecostalismo no Brasil fez com que a igreja crescesse, se explodisse em termos de crescimento, mas toda aquela herança, no caso, batista, luterana, congregacional, Ficou para trás. metodista que veio bem antes, ela ficou ofuscada, né? Talvez são pessoas que com certeza têm conhecimento muito melhor do que a gente de teatro, de cultura, Com certeza. de arte. Só que como a igreja brasileira é muito maior no aspecto pentecostal, e tudo foi demonizado, então nós criamos vamos usar uma contracultura, né? Em relação a Um ranço. um ranço. E a gente não tem gosto, não tem paladar para isso. Exatamente. Exatamente. A gente não consegue ouvir um compositor erudito e falar glória a Deus. A gente não consegue. A gente não consegue assistir. A gente não consegue pegar algum escritor assim, ó, algum escritor tipo um Goethe. A gente não consegue pegar um Goethe, ler o Goethe e falar que maravilha, graças a Deus, glória a Deus, que é muito bonito. É muito bonito. Os compositores evangélicos do século XVIII, que faziam música muitas vezes que não era música de igreja, eles assinavam as partituras deles no final deles assim, ó. SDG, que é Soli Deo Glória. O Johann Sebastian Bach, você pega as partituras do Bach, até hoje está escrito assim no final, SDG, Soli Deo Glória. Então ele entendia que aquela música era música instrumental. Aí no final está escrito assim, SDG, Soli Deo Glória. E só tinha música instrumental. A gente está precisando recuperar isto, que senão a gente vai ficar sempre, que nem o Levi levantou, que nem você levantou, a gente vai ficar sempre demonizando quem faz música, ou teatro, ou dança. Dança não vamos nem falar, né, gente? Bom, é isso. Vamos tomar um cafezinho, é isso? Não? A gente não termina.